Olá, eu queria dividir com vocês, apesar que eu nunca mais fiz vídeos, né? Eu queria compartilhar esse vídeo, um pensamento que veio esses dias na minha mente, sobre mim, sobre a importância do que Deus te chamou e você ter essa certeza para que e para o que Deus te chamou. Na verdade, eu acredito que muitas pessoas estão como eu. Eu tenho uma certeza que eu fui chamada para servir ao Senhor. Eu tenho certeza que eu fui chamada para a glória de Deus. Porém, muitas das vezes eu fico pensando, Senhor, como o Senhor vai me usar? Como o Senhor quer? Porque eu só tenho uma certeza das coisas que não é para eu fazer. Eu só tenho essa certeza do que Deus não quer que eu faça. Porém, muitas das vezes eu não sei como Deus vai me usar em sentido de abençoar outras pessoas, como o seu Deus quer me usar para eu pregar o evangelho, para eu ensinar, ou só para eu mostrar testemunho, para eu ser uma boa pessoa e assim mostrar a glória dele, né? Ser um pequeno cristão, que é um exemplo de Cristo. E eu fico pensando, não sei se você já leu essa passagem que diz assim: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Esse é um mandamento. Isso tá para mim, tá para você. Esse mandamento não é só para quem prega, não é só para quem foi chamado para ser pastor, não é só para quem foi chamado para ser evangelista. A palavra de Deus diz: crer no Senhor Jesus, aceite o Senhor Jesus ser como teu Salvador e seguir, pregar, ide pregar o evangelho. Então, o pregar tá para mim, está para você. De alguma forma, você tem que falar do amor de Cristo. É como se você tivesse encontrado algo muito bom e você não queira aquilo só para você. Então, isso eu tenho essa certeza em mim, que Deus me chamou para pregar o evangelho. Então, quando eu faço esse vídeo aqui, é para tentar te ajudar de alguma forma, que você seja abençoado, seja alcançado pelo chamado do Senhor. Porque Deus te chamou por algum propósito. Tem pessoas que sabem que o propósito dele é louvar, né? Tocar um instrumento, tomar conta das crianças na salinha, outros ajudar alguém com a renda financeira, com os bens, com atitudes. Então, eu muitas das vezes não sei muito bem para o que o Senhor me chamou, mas eu tenho a certeza de que Deus me chamou para algo para ajudar alguém de alguma forma. Então, quando eu faço esse vídeo hoje, é nessa certeza. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então, o evangelho, esse mandamento tem que estar em mim, tem que estar em você. De falar de Cristo, de mostrar Cristo de alguma forma, sendo nas atitudes, nos gestos. E isso é uma cobrança que você tem que ter com você mesmo. Se você tem demonstrado esse amor, o evangelho de Cristo, de alguma forma. Em algum tempo da minha vida eu fiquei muito parada, sem saber muito o que fazer, preocupada muito com as coisas que estavam à minha volta, de ser uma boa esposa, de ser uma boa filha, de ser uma boa mãe, de ser uma boa profissional, de ser uma pessoa exemplar, uma pessoa para a sociedade, de fazer tudo certo. Então eu me cobrava muito em ser uma boa dona de casa. Então a cobrança era muito grande sobre mim. Mas eu me cobrava, as pessoas me cobravam, né? Para eu ser essa boa mãe, essa boa filha, essa boa esposa, essa boa profissional. E muitas das vezes eu não me cobrava tanto em ser uma boa serva do Senhor. E esses últimos dias Deus tem me mostrado que não adianta você só ser uma boa árvore, você tem que dar frutos, né? E frutos de qualidade. Então eu me preocupava em dar frutos, de alguma forma, mas a árvore mesmo que importa é os frutos para o Senhor. O fruto que verdadeiramente importa é os frutos que são
para o reino de Deus. Por quê? Porque o Senhor vai vir buscar a sua igreja. E toda árvore que não esteja no Senhor vai ser arrancada e lançada fora. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada fora. E isso, infelizmente, muitas das vezes nós não nos preocupamos com isso. Muitas das vezes estamos nos preocupando em pagar boleto, em pagar contas, em viver esse mundo. Como se a nossa vida fosse esse mundo aqui, entende? Como se a nossa vida fosse somente aqui. E não é somente aqui. Jesus vai vir buscar a sua igreja. E onde nós vamos ter um encontro com Ele. Pode muitas pessoas que estejam até me ouvindo agora, que estejam assistindo esse vídeo, não acredite. Mas nós vamos ter uma vida além desta daqui. Porque o corpo, nós somos corpo, alma e espírito. O nosso corpo vive aqui, né? A nossa matéria vive aqui. Mas a matéria vai dormir e volta ao pó. E a nossa alma a gente vai ter que dar conta para que a gente foi chamado. Então, você que se um dia aceitou Jesus, você que um dia fez um compromisso com o Senhor, Deus vai requerer quais são os frutos do Espírito, quais são os frutos dessa alma. E eu estava muito preocupada, sabe, no meu dia a dia, de como agradar o meu marido, de como viver, de como ser uma boa profissional, tratar as pessoas à minha volta e tantas outras coisas. E estava esquecendo que Deus me chamou em um propósito maior. E o meu propósito é servir ao Senhor, é ganhar almas. Muitas das vezes eu até nem sei como. Quer dar um exemplo? Não sei se você também é assim. Quando chega alguém à minha volta e eu não sei como é que eu falo, como é que eu abordo, como é que eu mostro Jesus. Não é que eu vivo preocupada com isso, sabe? Eu quero que as coisas sejam naturalmente. Porque o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós temos que ter fazer igual uma moça que eu conheço. Você tem que estar sensível. E tudo você tem que fazer com intenção. Então, tudo que você fazer, você tem que ter uma intenção de mostrar Cristo. De mostrar o Senhor através das suas obras, através da sua palavra, através das suas atitudes, através do seu viver. Então, você tem que tentar demonstrar Cristo de alguma forma. E eu estava muito preocupada com o meu dia a dia, esquecendo do Senhor. Esquecendo do que Deus me chamou. E desde quando eu me converti ao Senhor, eu me converti a Jesus Cristo, eu tinha essa certeza de que Deus me chamou para o louvor da glória dele. Eu sempre conto que eu, quando antes não era crente, eu me perguntava, quando eu não era cristã, eu me perguntava assim, para que eu nasci, Deus? Eu me fazia essa pergunta todos os dias. Para que eu nasci? Para sofrer? Eu nasci para quê? E eu me questionava muito porque eu nasci. Porque eu não pedi para nascer e eu tinha uma vida muito de sofrimento. E aí eu não entendia que tudo tinha um propósito. Que eu nasci para o louvor da glória de Deus. Que eu nasci para ter um encontro real com o Senhor. Que eu nasci para fazer a diferença na vida daqueles que estavam à minha volta. Que eu nasci para que o nome do Senhor fosse glorificado. E aí eu entendi, onde diz a palavra do Senhor, que havia um cego, e um cego de nascença. E os discípulos perguntaram a Jesus, mestre, por que esse cego, essa criança nasceu cega? Foi os pais dela que pecaram? Foi ele que pecou? Por que ele nasceu cego? E aí Jesus respondeu sabiamente, não foi ele, não foi os pais dele, mas isso aconteceu para que a minha glória se manifestasse na vida dele. E assim, Jesus foi lá e curou aquela criança, né? Aquele rapaz. E aí todo mundo à volta soube sobre isso, e aí ficou questionando, quem foi esse que te curou? Quem foi esse que te sarou? E assim, foi sobre a minha vida. Eu tinha certeza que eu nasci para a glória de Deus.
Não foi por causa de algum pecado de alguém, não, eu não sofria quando era minha infância por causa das pessoas que estavam à minha volta. Por mais que eu tentasse procurar desculpa, quem era o culpado de tudo aquilo que já aconteceu comigo. Eu descobri que eu nasci para a glória de Deus. E depois que eu descobri isso, tudo a minha vida mudou. Todo o sentido da minha vida fez um reviravolta, sabe? Eu tive a certeza, assim, ó, eu nasci por isso. Contando brevemente um pouco da minha história, eu não conheço meu pai. Eu sou filha única por parte de mãe. Então, eu não tenho irmãos e não conheço meu pai, então eu não tinha pai. E eu tinha minha mãe, e que no caso, a minha mãe ficou doente no pós-parto. Ela teve depressão pós-parto e ela ficou louca. Espírito de loucura mesmo, louca, louca, louca. Então eu me sentia órfã, porque eu não tinha pai. Minha mãe era daquele jeito como se eu não tivesse mãe. E eu não tinha irmãos. E eu fui criada pela minha avó. E em alguns momentos a minha avó já estava idosa e sofria de doenças, tal. E aí eu pensava, minha avó vai morrer e eu vou ficar sozinha nesse mundo. E eu não vou ter ninguém e eu vou ser só sempre. Então, eu não tinha expectativa de vida, não tinha alegria, não tinha esperança. Não é que... tem gente que tem pai ou não tem pai e vive. Tem gente que não tem irmão e é muito bem. Tem gente que tem mãe que tem doenças, só que era algo muito grave sobre a minha vida. Então, eu cresci com a minha mãe, tempo todo conhecida como doida, louca, sabe? As pessoas me paravam na rua e falavam, é tua mãe que é doida? Tu não é filha da doida? Então aquilo doía o meu coração, sabe? E a minha mãe, quando desde pequena foi assim, então ela não melhorava, ela só piorava. Até os meus 18 anos de idade, ela só piorava. Então tudo aquilo que, tipo assim, que veio da minha infância toda, ela só foi piorando. Então, toda a minha vida só foi piorando. Então, quando eu fiz aos 18 anos, antes dos 18, eu já estava depressiva, eu já estava vida triste. Eu não tinha expectativa de vida. E tudo na minha volta só dizia o contrário. Que eu ia morrer, que eu não ia ser bem-sucedida, que eu não ia ser feliz, que eu não ia ter filhos, que ninguém ia casar comigo, que ninguém ia querer casar comigo, com a minha família, com a minha vida, com a minha mãe, que a minha vida era derrotada, que eu era... Então, isso eu vim carregando a minha vida toda. Quando eu fiz 18 anos que eu aceitei Jesus, sabe? Foi como um bálsamo sobre mim. E ele me curou, ele me salvou, ele me salvou, ele me sarou. Ele foi tirando as minhas tristezas, ele foi tirando as minhas angústias, ele foi tirando os meus complexos, ele foi me tratando. E todo dia eu pedia a Deus, Deus me usa, me cura, me sara, me liberta. E todo dia eu orava ao Senhor. Não tinha um dia sequer que eu não orasse assim, como assim até hoje eu oro. E Deus foi transformando aos poucos, sabe? E a minha mãe, que era doida de jogar pedra, doida de sair na rua nua, doida de fazer coisas que você fala assim, não é possível. Hoje a minha mãe tá limpa, hoje a minha mãe tá cuidada, hoje a minha mãe tá sarada, hoje a minha mãe me ajuda a cuidar da minha avó. Hoje é outra vida, sabe? Mas isso só aconteceu depois que eu aceitei Jesus, que eu aceitei a Cristo. Não foi assim, tipo, num piscar de olhos, mas foi um construir todo dia de fé em fé, de grão em grão, sabe? De degrau em degrau em vitória, sabe? Foi orando, foi pedindo a Deus. Então, hoje, eu sou casada. Hoje eu sinto que isso foi uma consequência, uma bênção. Não era meu propósito casar, mas Deus me abençoou. Hoje eu sou mãe de um menino e uma menina. Então, não era o meu propósito, mas Deus me abençoou com filhos. Eu não tinha expectativa de vida, de profissão. Hoje eu sou, graças a Deus, bem-sucedida na minha profissão. Não era o meu propósito, mas Deus me abençoou. Agora, uma coisa, depois que eu fiz 18 anos, que eu aceitei Jesus, foi: o meu propósito é servir a Cristo. O meu propósito, eu nasci para a glória de Deus. Então, eu lutei com isso, com unhas e dentes. Hoje,
Muitas pessoas podem falar, isso é fanatismo. Ah, isso é religiosidade. Ah, isso é você quer viver na igreja. Ah, isso. Não, só quem viveu sabe. Só quem viveu e que passou sabe de tudo, sabe? Então hoje eu vivo para a glória de Deus. Hoje eu não vivo em outro propósito. E tudo que eu falo a vocês, né, não é como me vitimizando, não é me gloriando também, sabe? É como um testemunho para fortificar, e às vezes posso até te ajudar na fé. Não pense que é o fim, sabe? Creia no que Deus te chamou, para que Deus te chamou. Não desista. Por mais que às vezes as coisas pareçam ser difíceis. Quando eu aceitei Jesus, não foi no piscar de olhos que a minha vida transformou. Não foi no piscar de olhos que as coisas aconteceram. Mas foi de oração em oração, de choro em choro, de fé em fé. Sabe? Foi de jejum em jejum, foi de crer. Tão somente crer naquilo que Deus me chamou. Eu só tinha essa certeza. Deus me chamou para a glória dele. Só isso. Eu só tinha isso. E nisso eu me agarrei. E eu fiz disso o meu propósito de vida. Como até hoje eu tento fazer isso. Eu tento ser uma boa esposa, eu tento ser uma boa mãe, uma boa filha, uma boa neta, boa profissional. Mas acima disso tudo, eu tento ser uma melhor serva do Senhor, sabe? De como agradar o Senhor. Eu procuro ver o que tem entristecido ao Senhor, o que eu tenho feito que não tem agradado ao Senhor. Eu tenho me preocupado assim em dizer assim, sabe, ter aquela sensibilidade de dizer, Senhor, será que eu tô fazendo isso? Tá te agradando? Se eu fazer isso, se eu usar isso, será que o Senhor vai ficar triste? Então eu tô tentando a cada dia ser melhor, mas para o Senhor. E através dessas minhas atitudes ou desse meu pensamento, eu posso ajudar outras pessoas. A palavra de Deus diz, fala, ide ao mundo e pregar o evangelho. Mas você fala, eu moro aqui em um bairro tão pequeno, em uma cidade tão pequena, como é que eu vou ajudar a pregar ide ao mundo? Mas você pode ir ao mundo de uma forma no seu mundo, de uma forma bem particular, em alguém que está tão próximo de você, precisando de uma palavra, de um carinho, de um amor, de uma atitude, de um gesto, de alguma forma delicada, de alguma coisa. E às vezes eu fico me perguntando, Deus, como eu sei que o Senhor quer me usar, mas como é que o Senhor vai me usar? Eis-me aqui, Senhor. Não é tão fácil, né? Muitas das vezes a gente até tenta saber o que é que Deus quer pra gente. Mas, e às vezes você parece até que tá meio que perdida em alguns momentos da sua vida, quando você tenta agradar a Deus. Mas eu te digo, busca o Senhor e tenha esse propósito, sabe, de servi-lo. Independente de qualquer coisa, independente das suas lutas e dos seus problemas. No dia que eu aceitei Jesus, eu decidi, Senhor, toma minha vida. O Senhor é o meu único caminho. Muda meu coração, muda minha mente, muda minha alma, muda meu coração, toma minha mente. E eu comecei a orar, Senhor, toma minha mãe, toma minha mãe. Aí eu orava e falava, Deus, toma minha casa, toma... E aí eu fui orando assim, sabe? Com todas as minhas forças, para que Deus cuidasse de mim. E eu acredito, muitas pessoas que estão à minha volta, assim como aquele cego, que viu a cura dele, não acreditava, falava, aquele cego que vivia, que nasceu cego e hoje enxerga. Então eu acredito que as pessoas que me viam, que via a história, que soube da minha história, ficam imaginando assim, essa não é aquela moça, não é aquela filha que tinha a mãe doida? Eu fico imaginando isso. Mas muitas vezes as pessoas hoje, que me conhecem hoje, não sabem muitas das vezes a minha história. Mas eu tento demonstrar Cristo da melhor forma e de uma maneira que eu consiga, assim, da mais forma possível, eu tento ajudar aquela pessoa a ela ver Cristo em mim. E quando eu te conto o meu testemunho, é porque eu possa te ajudar. Que você pode. Você tem um chamado. Porque Deus falou, ide a todo o mundo e pregai o evangelho. Então esse chamado não é só para mim. É para você também que está à minha volta, que você que está me ouvindo, você que está assistindo esse vídeo. Ide e pregai o evangelho. O evangelho, gente, é amor, é bondade, é justiça, é salvação.
é cura, é libertação, é verdade, é um refrigério, é um bálsamo. O Evangelho é vida, o Evangelho é Jesus. O Evangelho não é simplesmente a Bíblia fechada, é o poder de Deus, é a palavra, sabe? É aquilo que Deus fala e cumpre. É aquilo que Ele fala e faz. É muito tremendo. Então, se você está perdido, se você está assistindo esse vídeo, está perdida, sem saber em que direção tomar, eu te peço assim, fala assim, ó, aceita Jesus e siga firme. Aceite Jesus, ou você que já aceitou Jesus, creia no seu chamado, sabe? Durma pensando assim, Deus me usa de alguma forma. Durma e acorde pensando, Deus me usa de alguma forma, que eu quero ser usado por ti. Com a palavra, com sorriso, com atitude, com gesto, com pensamento. Seja, eu não sou perfeita. Você também não vai ser. Mas a cada dia, de degrau em degrau de glória, o Senhor vai ser glorificado. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira, que você compartilhe, que você passe esse vídeo adiante, que você dê um like, que você assista e medite no que Deus pode te usar, no que Deus tem te chamado e para que Deus tem te chamado e que você cumpra esse chamado. Seja de uma forma leve, de uma forma, às vezes, possa ser que pareça ser pesado, ou às vezes você até duvide que Deus possa te usar, né? Às vezes a gente fica meio incrédulo assim, como é que Deus vai me usar? Mas você tem essa certeza, Deus te chamou e Deus te salvou para um propósito. E esse propósito seja para abençoar e ajudar outras pessoas, assim como foi comigo. Obrigado, meu nome é Cristiane Bispo. Obrigado por assistir, por ficar até aqui. E que eu creia que mais vídeos venham ser postados e que venham ajudar mais pessoas. Deus continue te abençoando. Amém.